Livro de Neemias, capítulo 10. Os nomes do que selaram o concerto. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes foram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binuí, e os filhos de Henadade, Cadmiel, e os seus irmãos Sebanias, Odias, Quelita, Pelaia, Laias, Hanã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Beninu. O chefe do povo, Parós, Paate, Moabe, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adorias, Bilvai, Adim, Ater, Ezequias, Azul, Odias, Razum, Bezai, Arif, Anatote, Nobai, Magpias, Mesulão, Izir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Ananias, Oséias, Ananias, Arrassubi, Haloés, Pila, Sobeque, Reum, Azabna, Maceias, Eaias, Hanã, Anã, Maluque, Arim, Baaná, e o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netinins e todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e entendidos. Finalmente aderiram a seus irmãos os mais nobres de entre eles e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, e que, trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados das luas novas, para as festas solenes e para as coisas sagradas, e para os sacrifícios pelo pecado, para reconciliar a Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes levitas e o povo acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempo determinado, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor. E os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas estaríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus.
e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus e os dízimos da nossa terra, aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades, pegariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, e que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas ao pão do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e as câmaras, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Neemias capítulo 11, relação dos que habitaram em Jerusalém. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sorte para tirar um de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. Esses são os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém as cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e os netins, e os filhos dos servos de Salomão habitaram, pois, em Jerusalém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalel, dos filhos de Pérez, e Maceias, filho de Baruque, filho de Cooze, filho de Azarias, filho de Ataías, filho de Joaí, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. Estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joel, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maceias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele, Gabai, Salai, 928. E Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senuá, segundo sobre a cidade. Do sacerdote Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim. Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Sadoc, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral na casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra da casa, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelatias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças dos pais, 242, e Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, varões valentes, 128, e superintendente sobre eles, Zabdiel, filho de Gedom. E os levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Azabias, filho de Buni, e Sebetai e Josebade, dos cabeças dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabde, filho de Asaf, o chefe, que era quem começava a dar graças na oração. E Bequibuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Jedutum. E todos os levitas na santa cidade foram 284.
e os porteiros, Acube e Talmum com seus irmãos, e os guardas das portas, 172, dos que habitaram nas cidades de Judá. E o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua verdade. E os netinias habitaram em Ofel, Ezia e Gispa presidiam sobre os netinias. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibon, e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabizim, e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molade, e em Bet Palete, e em Azar Sua, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, e em Meco. Em Ziclag e em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, e em Zorá e Jarmute, em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, em Laquis e nas suas terras, em Azeca e nos lugares da sua jurisdição, e acamparam-se desde Berseba até o vale de Rinom. E os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Micmas e Aija, e Betel, e nos lugares da sua jurisdição, em Anatote, em Nob, em Anania, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Adid, em Zebon, em Nebalate, em Lode e em Ono, no vale dos artifícios. E alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Neemias capítulo 12. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Estes são sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Saltiel, e com Jesuas, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías e Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E foram os levitas Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Estes seus irmãos presidiam sobre os louvores. E Bequebuquias e Uni, seus irmãos, estavam de fronte dele nas guardas. E Jesua gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes chefes das casas dos pais de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Melico, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Pitar, de Bilga, Samua, de
Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, Metanai, de Gedaias, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Ébia, de Uquias, Asabias, de Gedaias, Netanel. Dos levitas foram nos dias de Eliasibe inscritos como chefe das casas dos pais Joiada, e Joanã e Jadua, como também os sacerdotes, até ao reinado de Dario o persa. Os filhos de Levi foram escritos como chefe das casas dos pais no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte dele para louvarem e darem graças segundo o mandado de Davi, homem de Deus. Guarda contra guarda. Matanias, Bequebias, Obadias, Mesulam, Talmon, Acube eram porteiros que faziam as guardas, as tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadak, como também nos dias de Neemias, o governador, e dos sacerdotes, Esdras, o escriba. A dedicação dos muros. E na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazer, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com canto, saltério, alaúde e com harpa. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, das aldeias dos Netofa, como também a casa de Gilgal, e dos campos de Geba e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros de posições, sendo uma à mão direita sobre o muro da banda da porta do montouro, e após eles ia Osanias e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras e Mesulão, Judá e Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos Semaías e Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel e Judá e Hanani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, e adiante deles. E indo assim para a porta da fonte, e de fronte deles subiram as escadas da cidade de Davi, pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas da banda no oriente. E o segundo coro ia em frente, eu após ele, e a metade do povo já sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, e a torre de Hananiel, e a torre de Meá, até a porta do gado, e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maceias, Miamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maceias e Semaías, e Eleazar, e Uzi, e Joanã, e Malquias, e Elão, e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores juntamente com Jezraías, o superintendente, e sacrificaram no mesmo dia grande sacrifício, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia até de longe. O ministério do templo.
Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para ajuntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali, e faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme ao mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus, pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel, nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, e cada um no seu dia, e santificava as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Neemias remove diversos abusos. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares ou incenso, e os vasos e os dízimos do grão do mosto e do azeite, que se ordenara para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando-o eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido para cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros, e por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías dentre os levitas, e com eles Hanã, filho de Zacur, filho de Matatias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não risque as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figo e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro, que traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam os filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém, já sobrantes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que as não abrisse até passado o sábado, e pus as portas algum dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado.
Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: Por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita. Não podiam falar judaico senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e fiz jurar por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele, sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel. E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar, e íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da lenha em tempo determinado e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem.